Vamos ouvir a doutora Sónia Maires, que nos vai falar da pandemia numa outra perspectiva, portanto, não só em Portugal, mas no mundo. E também a importância, então, de saber precisamente daquilo que estamos a falar e do que é que estamos a fazer, se estamos a fazer as coisas de facto da maneira certa. Sónia, por favor. Muito boa tarde, muito obrigada a todos e a todas pela atenção e pela participação, que estou a ver que o chat está muito ativo. De facto, é muito interessante trazer aqui a perspectiva, acima de tudo, porque a minha concepção do que é esta pandemia, a minha experiência do que é a pandemia, vem muito de uma experiência humanitária que parece que está longe do universo dos estudantes universitários, mas em rigor não está. E é muito interessante verificar que uma das coisas que esta pandemia nos mostrou a todos é que nós temos efetivamente uma humanidade comum e quando confrontados com um risco, que é um risco que se percepciona como mundial e para o qual nenhum de nós está à partida mais ou menos safo, se assim se pode dizer, há um conjunto de emoções e há um conjunto de pensamentos e de práticas que são comuns. E a nível internacional o que temos vindo a assistir é duas posições antagónicas relativamente a esta pandemia. Uma primeira muito focada na ideia do medo, da insegurança, e do risco, o que é que eu posso fazer para não me contaminar, o que é que eu posso fazer para não contaminar os outros, para não ser contaminada, etc. E por outro lado, um conjunto de experiências que me parecem muito interessantes e que eu também gostava de ouvir relativamente à vossa experiência pessoal e também de colaboração com outros colegas, que tem a ver com o espírito de entreajuda, a solidariedade e a colaboração que nós temos encontrado em diferentes países do mundo e em Portugal também, e que emerge muitas vezes de 3, 4, 5 colegas que estão juntos e que decidem, nós vamos ajudar aqui na cidade, ou nós vamos fazer algumas atividades para outras pessoas, etc. E, portanto, eu acho que temos aqui os dois lados da força, efetivamente. Por um lado temos o Darth Vader que nos diz, se calhar este vírus é tão perigoso que pode matar-nos, por outro lado também temos esta ideia de que a luz está connosco e que nós, enquanto espécie humana, somos capazes muito mais do que só reagir do ponto de vista mais negativo a esta pandemia. Eu gostava de dar um exemplo dos riscos que esta pandemia nos trouxe e que transcendem muito a atuação do vírus em si. Efetivamente, eu tenho de dizer, trabalhando com a Organização Médicos Sem Fronteiras, nós trabalhamos com vírus como o ébola, por exemplo, e comparando a ação deste vírus com a ação de outros vírus, malárias, ébola, malária não é um vírus, mas ébola, etc., nós vemos que, efetivamente, do ponto de vista da transmissão, ele é muito aborrecido porque transmite rapidamente, mas do ponto de vista da sua ação não é dos vírus mais agressivos. O que é curioso é que ele afetou o mundo inteiro em simultâneo e, portanto, estamos todos muito aflitos com aquilo que ele nos pode fazer. E também é curioso que o vocabulário para falar dele a dada altura é o mesmo. E eu gostava de chamar a atenção para os perigos de nós usarmos o vocabulário que é disseminado a nível mundial sem uma reflexão mais crítica sobre ele. Por exemplo, no que respeita ao que nós chamamos de distância social. Eu espero realmente que não estejamos a promover distância social, mas sim distância física, ou seja, que eu não esteja fisicamente ao lado do outro, porque a distância social é a diferença entre diferentes classes ou diferentes grupos sociais, e eu espero que esta pandemia não venha a agravar a distância social que já existia nos diferentes países, embora todos saibamos que a tendência é que sim, que efetivamente tenha vindo a agravar. Outra questão que eu gostava de deixar aqui relativamente aos perigos desta utilização mundial de conceitos tem a ver com o uso da expressão assintomático como se fosse sinónimo de isento de consequências ou isento da ação do vírus. Assintomático, por definição, significa que eu não percepcionei sintomas. Não significa que não tenha havido ação sobre o meu organismo deste vírus. E, portanto, eu acho que uma das questões que se calhar seria interessante chamar aqui a atenção tem a ver com isto. A nossa responsabilidade individual no combate a este vírus, não no combate aos outros seres humanos, a nossa responsabilidade enquanto estudantes, professores, comunidade académica, naquilo que nós chamamos esta educação para a saúde em sentido mais lato,
e depois um bocadinho como é que juntos podemos promover uma ação que transcende as fronteiras das universidades, dos politécnicos, porque nós, seres humanos, na verdade, nunca estivemos limitados a esta fronteira e, portanto, não é tanto só a reação ao vírus, se quiserem no concreto, não é tanto só a decisão se vamos ou não vamos abrir as salas das universidades ou dos politécnicos. Eu acho que devíamos discutir: esta pandemia é uma de outras que vêm aí, esta epidemia é uma de outras que vêm aí. Portanto, se calhar a nossa atuação não pode ser só de reação ao que já conhecemos, tem de ser de uma cidadania e de uma educação para a saúde que nos previne de, se outro vírus, outro primo deste SARS aparece, o que é que nós vamos fazer juntos? Porque senão estamos sempre na cauda daquilo que são a ação do vírus, bactérias ou de qualquer outro, que também pode ser um desastre natural. Isto só para deixar aqui a convicção que os vírus são entidades vivas, portanto este vírus pode mutar a qualquer momento e as estratégias que temos neste momento daqui a 3 dias podem não funcionar. E, portanto, se calhar, mais do que identificar o que já sabemos, aprender um bocadinho como é que nós fomos capazes de ser resilientes, construtivos, criativos nesta resposta para este vírus e para os próximos que aí vêm seguramente. E gastei os meus 5 minutos. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para questões.